A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, no versículo 17, que diz: Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Nós vamos ver que Paulo ele vai começar a falar a partir desse versículo 15 até o versículo de número 21, sobre a vida em comunidade. Se outrora ele estava falando da vida cristã, dando conselhos, né, dizendo que nós não devemos participar das obras infrutíferas das trevas, mas antes devemos expor na luz. Paulo ele vem agora nesse pedaço nesse trecho falando sobre a vida em comunidade, como o cristão ele deve proceder, vivendo em comunidade, vivendo com os outros. Ele começa no versículo de número 15, ele diz: tenha cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo ele vem falar aqui da maneira de viver, que temos que ter cuidado, da nossa maneira de viver, que não sejamos insensatos. Uma pessoa insensata é uma pessoa que não é conforme o bom senso, que não é conforme a razão, aquele que não está em seu juízo normal, cujos atos dessa pessoa são contrários ao bom senso. Tá? Então ele fala sobre o insensato, é como se fosse o doido, o delirante, aquela pessoa que não está no seu estado normal. Provérbios capítulo de número 15, no versículo 20, ele diz: o filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Mateus também capítulo 7, no versículo 26, ele fala: no entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então, a pessoa insensata é aquela que vai ter atitudes que não é a atitude de uma pessoa normal. A pessoa que tem uma atitude, delirante, que são contrárias ao bom senso, a ponto, como diz essa palavra de Mateus, o Senhor Jesus fala, é aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Qual pessoa normal iria construir uma casa sobre a areia? Sabendo que pode cair, vai vir a chuva, o rio ele poderia transbordar, o vento ia soprar e ela iria cair com certeza. Então, agir como insensato é agir como uma pessoa delirante, como uma pessoa que não está na sua razão, no seu estado normal. E isso realmente vai causar problema. E Paulo está dizendo aqui: sua maneira de viver não seja como os insensatos, mas como sábios, como aqueles que são sábios, como aqueles que estão realmente no seu juízo normal, aqueles que estão ligados no Senhor. E ele diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A oportunidade que o Senhor nos dá nesse dia, nós devemos aproveitar essa oportunidade. E quando Paulo ele se refere aos dias como maus, Paulo está comunicando seu senso de urgência por causa do poder, da influência do pecado. Então precisamos desse mesmo senso de urgência, porque nossos dias também são difíceis. Devemos manter nossos padrões morais elevados, agir com prudência e fazer o bem sempre que possível. Os dias são maus. Estamos observando, que a cada dia a influência do pecado, da maldade, tem batido a porta. Tudo que nós vemos hoje, notícia, de morte, de agressão, de situações. Então, os dias são maus. Então, é urgente,
né, nós andarmos realmente, né, nos firmarmos no Senhor. Precisamos ter esse mesmo senso, né, esse senso de urgência, para que nós venhamos realmente estar, né, preparados para o grande dia do Senhor. Né? Então, manter os padrões morais elevados, né, não é uma opção, mas é algo que nós precisamos manter, né, agindo com prudência, né, agindo com sabedoria, sendo sábio, não insensato. São formas que hoje nós precisamos, porque até mesmo os padrões, né, morais, né, eles são questionados. Né? Muitas das vezes, fazer hoje o que é correto, para muitos, né, é errado. O que era certo se tornou errado, o que era errado se tornou certo, na visão de muitos. Então, nós precisamos da palavra de Deus, ser conduzido com prudência, né, e sempre fazer o bem quando for possível. Versículo de número 18, 17, ele diz: portanto, não seja insensato, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. A verdade é que se nós procurarmos saber qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas, não só a vontade do Senhor para a vida do próximo, mas da nossa vida, nós vamos viver como pessoas realmente guiadas e direcionadas pelo Espírito Santo. Somente quem tem o Espírito Santo de Deus, quem dá lugar ao Espírito Santo, quem busca do Senhor uma direção, para seguir a sua vida, para tomar suas decisões, só vai compreender qual é a vontade do Senhor. E a palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, mesmo que isso não seja para nós. Toda vez nós queremos que a vontade do Senhor seja para nós sempre, seja de acordo com a nossa vontade, e nem sempre vai ser. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mesmo que não seja momentaneamente para nós, mas como um bom pai, ele tem realmente, ele sabe o que é melhor para nós, ele sabe o que é melhor para os seus filhos. No versículo de número 18, ele diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo. Então, Paulo ele faz um contraste entre se embriagar com um vinho que produz uma temporária sensação de bem-estar e ser cheio do Espírito, que produz uma permanente alegria. Então, embriagar-se com vinho está associado à antiga forma de vida e aos seus iníquos prazeres. Em Cristo gozamos de uma alegria superior, mais elevada e mais duradoura, que cura nossa depressão, monotonia ou tensão mental. Não devemos nos preocupar com o quanto temos do Espírito Santo em nós, mas com o quanto a nossa vida está entregue a Ele. Então, submeta-se diariamente à sua orientação e obtenha dele força. Então, não devemos nos embriagar com o vinho da contenda, embriagar com o vinho que leva à libertinagem, porque isso daí é passageiro. A alegria que vem do vinho, que vem da bebida, ela é algo que é passageira. Depois vem uma grande depressão, depois vem uma grande, problemas, muitas das vezes, tomam decisões quando está embriagado que não é de uma pessoa normal, mas o Paulo está orientando a sermos cheios do Espírito, porque se nós formos cheios do Espírito Santo, nós vamos agradar ao Senhor, nós vamos estar cumprindo o propósito ao qual o Senhor tem, determinado para cada um de nós. Então, devemos ser cheios do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo, onde está, um povo reunido, cheio do Espírito, vai haver o que? Eles vão falar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estar embriagado
A pessoa embriagada, ela fala besteira, a pessoa embriagada, ela, né, ela não é uma pessoa que está no seu estado normal, né? E isso vai causar, muitas das vezes, o falatório, vai causar, né, situações, mas aquele que está cheio do Espírito Santo, né, ele vai falar um ou outro, vai ser com salmos, com hinos e cantos espirituais, cantando louvando ao Senhor de coração. Né? Nós vamos ver que tudo isso faz parte até da unidade, do viver realmente em comunidade. Porque viver em comunidade é estar no meio de pessoas, cada um com as suas qualidades e seus defeitos. Isso nós vamos precisar estar no meio, vivendo, né, com essas pessoas e no meio o que deve ser falado, o que deve ser proferido são ali salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor. Então não é assuntos de pessoas embriagadas, não é falando mal da vida do irmão, não é criticando o irmão, não é trazendo assuntos que não vai edificar. Mas aonde tem realmente salmos, hinos, cânticos, né, onde o nome do Senhor ele é louvado, né, onde o Senhor é exaltado, há realmente ali pessoas cheias do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele não opera onde há realmente, né, essa embriaguez, onde há realmente essa libertinagem, né, onde há realmente essas obras da carne, mas onde há o Espírito é onde o fruto do Espírito, é onde estará ali presente, né, o Senhor vai se fazer presente no meio. Então hoje devemos observar se em tudo que nós estamos fazendo o Espírito Santo de Deus ele está presente. Se realmente estamos cheios do Espírito, porque quem está cheio do Espírito, ele foge da aparência do mal. Ele diz no versículo de número 21, sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Então, nós possamos, né, como diz esse último versículo, submetam-se a outra pessoa, né, ou submeter-se a outra pessoa, muitas das vezes um conceito mal interpretado. Né? Não significa tornar-se um capaz. Cristo, perante esse nome, se dobrará todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Submeteu sua vontade ao Pai e honramos a Cristo quando seguimos seu exemplo. Quando nos submetemos a Deus, tornamos-nos mais dispostos a cumprir sua ordem e nos submeter aos outros. Então, isto de subordinar nossos direitos ao próximo. Então, o Senhor Jesus é um dos maiores exemplos daquele que, né, se entregou por nós. E aquele que se entrega realmente a Cristo Jesus, submete-se a Deus, né, ele torna, né, uma pessoa mais disposta a cumprir realmente, né, aquilo que foi determinado, cumprir a ordem do Senhor. Então, que nesse dia nós possamos, com essa palavra, entender que nós precisamos a cada dia aperfeiçoar o nosso convívio, a nossa forma de viver em comunidade, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, seja em qualquer outro lugar, mas que nós possamos viver e se portar como homens de Deus, como pessoas que têm o brilho do Espírito Santo de Deus em seu olhar, né? Seja isso longe ou próximo, né, daqueles que até mesmo, né, nos ofenderam. Que nós possamos viver esse dia, né, a cada dia, não como um louco, não como uma pessoa desequilibrada, sem bom senso, né, aqueles que estão contrário realmente, né, andando como doido, delirante, nada disso, mas vivendo como pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Então, que nesse dia o Espírito Santo de Deus fale mais e mais em teu coração. Fique com essa palavra.